Hoje nós vamos relembrar o que é MMC. Esse é um assunto muito comum em sala de aula, principalmente quando nós vamos estudar frações, somar, subtrair frações, ou quando nós vamos resolver equações em que temos um numerador e um denominador. Para você entender o que é MMC, o que é mínimo múltiplo comum, primeiro você tem que entender o que é o múltiplo de um número. Vamos pegar, por exemplo, o número 5. Quais são os múltiplos de 5? São infinitos. Vamos falar alguns. O primeiro múltiplo de 5 é o próprio 5. Depois o 10, depois o 15, 20, 25, 30 e assim por diante. Vamos pegar outro número. Número 6. Quais são os múltiplos de 6? Primeiro 6, depois 12, depois 18, 24, 30 e assim por diante. Você observou que dentre os múltiplos de 5 e os múltiplos de 6, há um múltiplo em comum, que é o 30. Nós podemos então dizer que o MMC de 5 e 6 é 30, porque ele é o menor, ele é o mínimo. Há outros múltiplos em comum, mas desses múltiplos em comum, o 30 é o menor, então o 30 é o MMC de 5 e 6. Vamos supor que eu tivesse números maiores, por exemplo, iguais a estes aqui. Será que seria possível fazer assim de cabeça ou manualmente? Eu acho que seria um pouquinho mais difícil. Para isso temos um método, temos uma maneira de fazer. E é isso que nós vamos relembrar na aula de hoje. Eu sou o professor Caio César e hoje nós vamos aprender mais este assunto. Para que você consiga aplicar o método que eu vou ensinar agora, você primeiro deve saber quais são os números primos. Os números primos. Um número é primo quando ele tem apenas dois divisores naturais, o 1 e ele mesmo. Ele tem que ter dois divisores naturais distintos, o 1 e ele próprio. O primeiro é o 2. O 2 ele é divisível apenas por 1 e por 2. Depois é o 3. O 3 é divisível apenas por 1 e por 3. Depois o próximo é o 5. O 5 também. Ele é divisível apenas por 1 e por 5. Por isso eles são considerados primos. E assim por diante. O 7, depois o próximo 11, próximo 13, próximo 17, próximo 19, 23 e assim por diante. Interessante nos números primos que o único número primo par é o 2. O número 2. O restante dos primos são todos ímpares, mas é importante você lembrar que nem todo número ímpar ele é primo. Alguns números ímpares não são primos. Por exemplo, o 9 não é primo, o 15 não é primo, e o 25 não é primo, e assim por diante, porque esses números têm mais de um divisor, tem mais de dois divisores naturais. O número 15, por exemplo, ele é divisível por 1, por 3, por 5 e pelo próprio 15. Tem 4 divisores naturais, então ele não é considerado primo neste caso, e assim como tantos outros. Agora que você já sabe o que é um número primo, a gente vai aplicar o método agora da decomposição em números primos. Nós vamos colocar o 18 e o 20 um ao lado do outro e nós vamos dividir pelos números primos. A gente vai tentar dividir primeiro pelo 2. Ó, aqui eu tenho dois pares, então é possível dividir. Tendo pelo menos um par, já é possível fazer a divisão.
18 dividido por 2, 9. 20 dividido por 2, 10. Vou continuar dividindo por 2 se pelo menos um deles ainda for divisível por 2. O 9 não é, mas o 10 é divisível. Então, eu vou continuar dividindo por 2. 9 por 2 não dá, então, repito. 10 por 2, 5. Agora, os dois são ímpares. Não é possível mais continuar dividindo por 2. Vou ter que passar para o próximo primo. O próximo número primo é o 3. Então, vou dividir por 3. Se der, se não der, pulo para o próximo. 9 por 3, 3. 5 por 3 não dá, repito. Vou continuar por 3 porque esse aqui ainda é divisível por 3. 3 dividido por 3, 1. 5 por 3 não dá. Agora não dá mais para continuar por 3. Vou ter que ir para o próximo primo, que é o 5. Esse aqui dá, então vou dividir por 5. 1 não dá, 5 por 5, 1. Deu tudo 1 aqui, acabou a decomposição em primos. Agora nós temos que multiplicar todos esses números. Eu vou ter aqui 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 5, 30 vai 3. 15 mais 3, 18. 180. Quer dizer que o MMC de 18 e 20 é igual a 180. O mínimo múltiplo comum é igual a 180. O menor dos múltiplos em comum de 18 e 20 é igual a 180. É isso que quer dizer o MMC. Vamos fazer mais um exemplo? MMC de 17 e 18. Nós vamos colocar o 17 e o 18, um ao lado do outro, e vamos dividir pelos primos. O primeiro primo é o 2. Vamos ver se algum dá. 17 não dá, mas o 18 dá. Então, vou dividir por 2. 17 não dá, repito, 18 dividido por 2, 9. Não dá mais por 2, vou ter que ir para o próximo primo, que é 3. 3, esse aqui não dá, mas o 9 dá. Vou dividir por 3, então. 17 por 3 não dá, repito, 9 por 3, 3. Dá para continuar por 3? Dá, porque esse aqui é divisível por 3. Então, repito, 17 por 3 não dá. 3 por 3 dá 1. Agora eu vou para o próximo primo. O próximo primo é 5. 17 por 5 não dá. Próximo primo é 7. 17 por 7 também não dá. Mas olha uma coisa, para você ver. 17, o próprio 17, ele é primo. E um número primo é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Então, eu posso tentar dividir aqui por qualquer primo abaixo dele que não vai dar para dividir, porque o único divisor acima de 1 de 17 é o próprio 17, porque ele é um número primo. Então, só me resta o 17. 17 por 17, 1. 1 por 17 não dá. Agora eu vou multiplicar tudo. Quando dá um número primo aqui, fica bem fácil. É só dividir por ele próprio. Você não precisa pensar qual o próximo primo que eu vou ter que colocar. É só dividir por ele mesmo. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 17. 7 vezes 8, 56. Vai 5. 7 vezes 1, 7. Mais 5, 12. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. Somando tudo, vou ter 6. 2 mais 8, 10. Vai 1. 1 mais 1, 2 mais 1, 3. 306. Quer dizer que o MMC de 17 e 18 é igual a 306, ou seja, o mínimo múltiplo comum ou o menor múltiplo em comum de 17 e de 18 é igual a 306.